Eu quero compartilhar com vocês um texto nessa manhã que está em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, eu quero ler com vocês versículos 5 e o versículo 6, falando um pouco mais sobre a igreja nessa manhã. Já estamos ouvindo sobre a igreja. Me alegrei muito e me lembrei quando estava aqui participando desse início, por que nós estávamos aqui, porque foi aqui que nós escolhemos participar, nos membrar durante 4 anos. Lembramos, né? Voltou a nós a memória, porque é muito bom estar com vocês, vermos uma igreja cristocêntrica e nessa visão cristocêntrica, ouvindo canções que levam-nos a pensar quem nós somos como igreja, a termos Cristo no centro como igreja. E também ouvindo o pastor Hugo falando aqui sobre o nosso sacerdócio, e é exatamente isso que eu quero pensar e refletir um pouco mais com vocês. Eu creio que sempre é bom pararmos em alguns momentos e relembrarmos qual o motivo, qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. E Êxodo capítulo 19, versículo 5, versículo 6, Deus, Ele está falando com o povo de Israel. E Ele diz o seguinte, versículo 5: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Amém? O versículo continua dizendo: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus, quando Ele chama o povo de Israel, quando Ele inicia a nação de Israel, Deus tinha um projeto muito especial para aquele povo. Você que é um bom leitor da Bíblia, conhece toda a história da origem da nação de Israel. Poderíamos começar antes, mas talvez o mais interessante, o ponto principal, é quando nós iniciamos pensando na nação de Israel a partir dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, desde o início, Ele vai ministrando na vida desses homens qual era o plano que Ele tinha para o povo que surgiria a partir da descendência desses patriarcas. Deus leva Abraão para a região onde hoje ainda está Israel, para Canaã, e Ele faz com que ele olhe para todos os lados, e Ele diz: olha, tudo que você está vendo será o lugar aonde eu darei a você e a tua descendência. E Ele fala sobre as bênçãos, aqueles que abençoam, aqueles que seriam abençoados. E o próprio Deus diz: através de ti serão benditas todas as nações. Deus tinha um plano especial para o povo de Israel. Depois nós vamos conhecendo, vamos lendo a história da nação de Israel, principalmente Êxodo, aqui começando o surgimento do povo, ainda no deserto, depois entrando na terra prometida. Nós vamos percebendo que Deus tinha um projeto muito especial para o povo de Israel: abençoar as outras nações, fazer com que os outros povos conhecessem a respeito de Deus, fazer com que Israel se tornasse luz no meio dos outros povos, para que os outros povos, através da nação de Israel, conhecessem a respeito de Deus. Mas conhecemos também a história aqui na continuação, que não foi exatamente isso que aconteceu. Parece-nos, e nós percebemos isso em Josué, principalmente no final do livro de Josué, depois do livro de Juízes, aonde o povo, ao invés de influenciar as outras nações, passa a ser influenciado pelas outras nações. Ao invés de levar o Deus verdadeiro para os outros povos, passa a ser influenciado por deuses falsos.
e na sequência, a nação acaba sofrendo por causa das decisões que foi tomando de maneira errada, diante de tudo aquilo que Deus, no deserto, no começo, aqui no livro de Êxodo, Levítico, depois Deuteronômio, reafirmando essa vontade de Deus, tudo que Deus vai passando para o povo de Israel, dizendo: se vocês fizerem assim, se vocês caminharem dessa maneira, vocês não precisam correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos alcançarão vocês. Vocês serão abençoados, as famílias de vocês serão abençoadas. Mas a realidade, infelizmente, é a tragédia que se abate normalmente diante da história da nação de Israel. E aí a palavra de Deus nos mostra 2000 anos, Deus enviando seu Filho Jesus, e agora nós somos o novo Israel de Deus. E Deus continua com um projeto para cada um de nós. Deus deseja que a igreja dele agora continue no projeto original, sermos luz entre as outras nações, levarmos a palavra de Deus para os outros povos, fazermos a diferença por onde nós passamos. Mas o fato é que parece-me que muitas vezes nós erramos ou caminhamos por caminhos muito parecidos com o que Israel caminhava. Em algum momento começamos a permitir que as influências dos outros povos comecem a nos envolver, comecem a nos tirar do caminho. E nós precisamos sempre voltar ao princípio, aquilo que Deus de fato quer para nós como povo dele, como projeto dele para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo.